Olá, meus caros. Hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho a respeito do salário in natura, que também muita gente chama de salário utilidade, e da relação que esse salário in natura tem com o salário direto do trabalhador. Antes da gente avançar, tem que mandar um agradecimento aqui. O Wilson escreveu para nós, ele disse que ele é aluno da Universidade Federal de Alagoas, está fazendo ciências contábeis lá. O Wilson, dá tempo de desistir, viu, cara? Arruma uma profissão, viu? Você vai ser contador, vai ficar sofrendo que nem eu, aí vai dizer que a vida não é boa. Mas se você se apaixonou, agora não tem mais jeito, tem que seguir adiante. Deixa eu então voltar no assunto lá da questão do salário in natura. Olha só, gente, essa situação de salário in natura é tudo aquilo que é fornecido pela empresa, ou até melhor dizendo, pode ser salário in natura, aquelas coisas que são fornecidas pela empresa para o trabalhador e que não são fornecidas em dinheiro. Ele recebe ou o bem ou alguma maneira de usufruir de um serviço ou de uma mercadoria, né? Então, nós estamos falando aqui, por exemplo, de determinados benefícios que muitas empresas oferecem. Para deixar claro e para a gente explicar muito bem essa situação, antes até de sair listando esses benefícios, eu queria dizer para vocês o seguinte: existem alguns benefícios que são fornecidos pelas empresas e que são entendidos pela legislação e pela jurisprudência simplesmente como benefícios. Eles não incorporam o salário. Então o trabalhador ganha R$1.000 por mês, recebe alguns benefícios, mas o salário dele continuará sendo R$1.000 por mês. Por outro lado, existem alguns destes benefícios que perdem esta condição de benefício e viram salário in natura. Então o trabalhador ganha R$1.000 por mês e mais aquela determinada importância de salário in natura. Vamos começar olhando aqueles benefícios que não são salário in natura, que eu acho que aí vai ficar fácil depois de entender o que pode vir a ser salário in natura. Por exemplo, eventualmente uma empresa fornece uniformes, equipamentos de segurança, ou mesmo equipamentos que não sejam de segurança, mas equipamentos necessários no uso ao trabalho. Este conjunto de coisas que a empresa fornece para o trabalhador usar no seu trabalho é um benefício, não é um salário in natura. Então, se eu trabalho numa empresa, a empresa me dá o uniforme para eu trabalhar, aquilo não faz parte do meu salário. A empresa me dá aquilo para que eu possa trabalhar. Outro item que é um benefício que não se incorpora ao salário é a questão de quando uma empresa paga as minhas despesas com educação. Então, eu sou trabalhador de uma determinada empresa, faço faculdade ou não, faço um curso técnico, ou estou fazendo uma pós-graduação, e a empresa me dá uma ajuda de custo, me paga aquela educação. Isso também é entendido só como benefício, não é um salário in natura, não se incorpora ao meu salário. Agora, é importante que vocês fiquem atentos quando se trata do pagamento daquele benefício para o trabalhador. Quando você vai pagar a educação dos dependentes, aí a história é outra. Vai pagar a educação dos filhos de um determinado trabalhador, muda totalmente de figura. Outra questão é a questão do transporte. Existe o Vale Transporte, por exemplo, mas a empresa pode, por exemplo, fornecer um ônibus que vá buscar os trabalhadores e traga para o trabalho. Isso também não é salário in natura. Isso não se incorpora ao salário que aquele trabalhador ganha. Mais uma questão aqui que eu estou olhando na nossa colinha é a questão daquelas assistências todas, né? Então tem assistência médica, assistência odontológica, seja através de plano de saúde ou através de seguro-saúde. Essas assistências que a empresa oferece também não se caracterizam como sendo salário in natura, eles são benefício. Mais um item é a questão do seguro de vida e, por fim, a questão da previdência privada. Então, esse conjunto de benefícios que a gente acabou de ver, eles são considerados não como salário, mas como benefício oferecido ao trabalhador. Agora, tem uma regrinha para isso. Isso tudo precisa ter uma contrapartida do próprio trabalhador. Então, você que tem uma empresa aí, por exemplo, você na sua empresa paga esses benefícios para o trabalhador, tem que cobrar alguma coisa dele, ele tem que colaborar no pagamento. Há empresas que cobram 20% dessas. Então, eu dou lá, por exemplo, um auxílio através da assistência médica, um benefício de assistência médica. Cobro 20% do trabalhador, desconto dele lá 20%. Ou, se você quiser, pode descontar bem pouquinho, desconta R$1 dele. Mas é importante que, com alguma importância, ainda que pequena, o trabalhador também pague. Isso caracteriza esses benefícios todos como benefício e não como salário in natura. Antes de eu avançar,
eu já estou vendo alguém aí perguntando o seguinte, mas qual é a diferença de chamar de benefício ou de chamar de salário in natura? Então, vou te explicar qual é a diferença. O benefício não se incorpora ao salário e, portanto, não está sujeito aos encargos e impostos que um salário paga. Já o salário in natura se incorpora ao salário e, portanto, está sujeito a todos os encargos e impostos que um salário paga e mais, reflete no 13º, nas férias e em todas as demais verbas trabalhistas que aquele trabalhador vai receber. Então, por isso que é importante compreender claramente essa distinção. Agora que a gente já falou sobre os benefícios, acho que fica mais fácil eu te dizer o que é que pode se caracterizar como salário in natura. Então, o salário in natura são aquelas coisas que são fornecidas ao trabalhador para que ele desfrute daquilo independentemente do trabalho que ele exerce. Por exemplo, pagar o aluguel de um determinado imóvel para um trabalhador ou para mais de um trabalhador é salário in natura. Então, aquele trabalhador ganha R$1.000 por mês, você paga, digamos, R$800 de aluguel, ele ganha R$1.800. 1.000 em dinheiro, 800 na forma do aluguel. Então, essa é um exemplo importante. Outro exemplo importante, que eu já até adiantei, a empresa paga a escola dos filhos do trabalhador. Isso é salário in natura também. Então, eu acho que ficou claro, né? Os benefícios são aqueles que nós já citamos quando o trabalhador participa com uma parte do custo. O resto está na área do salário in natura e passa, portanto, a pagar impostos e a refletir em todos os direitos do trabalhador. Minha sugestão para você, pega aí na sua empresa, faz uma análise a respeito do que você tem ou não, e se você tiver dúvidas, procure por nós. Muito obrigado.